O que eu trago aqui hoje é um painel bastante interessante, um painel do setor energointensivo, do setor pesado, do setor que já implementou muitas tecnologias, muita inovação, um setor que, comparado a outros países do mundo, é muito mais competitivo em termos de sustentabilidade. Mas a ideia aqui é a gente passar, né, um overview no trabalho que está sendo feito, nas barreiras, nas oportunidades, principalmente olhando para a agenda de descarbonização. A agenda é essa que é bastante evoluída, temos muita coisa já entregue e muito trabalho a se fazer em termos de regulamentação. Então é nesse espírito que eu já queria aqui iniciar esse painel, passando a palavra que eu vou começar com o Adriano, para que ele possa mostrar a sua visão em relação a oportunidades e desafios dentro da agenda de descarbonização e também, claro, para quem quiser complementar com o trabalho que está sendo feito em termos de ajuste e de desenvolvimento de política pública, fiquem à vontade para essa primeira rodada aqui. Vamos lá, Adriano. Obrigado, Davi. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui na programação da CNI. Acho que você colocou bem, né? A gente está numa semana intensa, muitas coisas acontecendo. E obrigado aí pelo convite e parceria de sempre. Meu nome é Adriano, eu sou gerente da IBA. IBA é a Indústria Brasileira de Árvores, é a Associação do Setor de Base Florestal Nacional. Então, na IBA nós representamos alguns setores, como, por exemplo, papel e celulose, pisos e painéis. Temos lá indústrias e produtores de carvão vegetal e também empresas de reflorestamento, né? Então, hoje no Brasil nós temos uma base florestal extensa, 10,5 milhões de hectares, né, de áreas plantadas. E junto dessas áreas nós temos aí 7 milhões de hectares de áreas conservadas, né? Então, é um setor que tem uma conservação muito importante aí, fazendo essa bioeconomia que a gente chama no setor, né? Então, na nossa indústria, principalmente a indústria de papel e celulose, que é energointensiva, provavelmente vai ser uma das indústrias aí reguladas do nosso mercado de carbono, né? Assim como os outros setores que estão presentes aqui hoje. Nós temos muitas ações, né? Vou trazer aqui brevemente alguns números, igual eu comentei, a nossa área plantada, né? E dentro das indústrias, nós já temos também toda uma questão da renovabilidade, né? Então, o nosso setor hoje, ele utiliza 90% de energia renovável, né? Oriundo dessa base florestal. Então, num processo, por exemplo, de celulose, nós temos lá a utilização de resíduos, né, da biomassa, do cavaco da madeira, que são utilizados nas caldeiras, e isso nos ajuda aí a atingir esse alto índice de renovabilidade que a gente chega até a exportar para o grid, né? A gente ajuda também a limpar a matriz elétrica, energética aí do país, né? Então, é um setor que tem muitas oportunidades na área de descarbonização, principalmente quando a gente linka, né, a parte aí da floresta, as remoções florestais, né, o nosso principal vetor de descarbonização, né? Então é onde nós removemos carbono na atmosfera. Temos, obviamente, as emissões ali na indústria que devem ser tratadas, esses 10% ali das emissões fósseis, nós já estamos olhando, várias tecnologias aí sendo implementadas. Mas também temos toda uma questão da circularidade, pensando na cadeia como um todo, né? Então, é um setor que tem trabalhado isso muito forte aí nos últimos anos e esperamos contribuir cada vez mais com essa agenda aí no Brasil. Obrigado, Adriano. Passar agora para a Janaína. A gente já teve, né, Janaína, no painel, mas a ideia aqui é a gente ter essa visão mais ampla no sentido de setor, né, de setor industrial. E como é que você enxerga aí as oportunidades, desafios dentro desse setor? Obrigada, Davi. Bom, falando aqui um pouco da indústria do alumínio, nós temos uma situação extremamente única em relação ao nosso posicionamento dentro das cadeias globais de suprimento, porque o Brasil é um país que é um dos poucos países que reúne aí todos os elos da cadeia produtiva. Nós temos uma cadeia que ela é altamente integrada, verticalizada, num contexto aí de fragmentação das cadeias de valor por conta de uma série de questões que afetam a competitividade, incluindo os conflitos geopolíticos que têm tidos. A gente tem percebido que um dos fatores de competitividade é justamente essa não só a resiliência, mas o fato de você ter uma cadeia integrada. E aí nós temos essa particularidade
digamos assim, essa vantagem competitiva, que é o fato da gente ter hoje um setor que tem a 4ª maior reserva de bauxita, é o 3º maior produtor de alumina. Nós já ocupamos a 6ª posição no mercado global de produção de alumínio primário. A gente passou por um processo de desindustrialização, um passado recente aí, de mais ou menos entre 10 e 15 anos. A gente está recuperando essa trajetória revertendo essa trajetória de desindustrialização. Então, quando a gente passou por esse processo, a gente saiu da 6ª posição, caímos para a 15ª, e a gente vem conseguindo recuperar nos últimos anos, 12º lugar, 9º, provavelmente o próximo ano a gente já vai estar aí na 8ª posição. Eu sei que isso é uma característica muito particular da nossa indústria. A gente sabe que talvez nem todos os nossos colegas possam contar essa história, mas o que tem contribuído para que a gente possa contar isso é justamente essa união de fatores únicos, de insumo. A gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, em um contexto aí de surgimento de novas barreiras ao comércio associadas a questões de soberania, como Seção 232, essas sobretaxas que vêm sendo impostas, por exemplo, pelos Estados Unidos, num primeiro momento contra o alumínio e o aço, e depois se estendido a outros produtos. A gente tem também o CBAM, e aí é uma barreira vinculada à questão de descarbonização, e a gente tem uma série de fatores que tornam a cadeia do alumínio brasileira extremamente peculiar e muito bem posicionada para essa captura de oportunidades. Depois a gente vai falar dos desafios, obviamente, mas eu gosto de trazer um pouquinho dessa história para que a gente possa contextualizar aquilo que a gente tem, antes da gente começar a falar um pouco das dificuldades. Outra particularidade, outra vantagem competitiva é que grande parte do nosso suprimento vem da circularidade, vem da reciclagem. Então, a gente é um mercado, é um setor que pode contar com para o seu suprimento por um mix de produtos que vem de origem primária, mas também de origem secundária, que é o metal proveniente aí da reciclagem. Num contexto, num passado, em que a gente teve que desligar plantas de produção de alumínio primário, o alumínio secundário ele foi ganhando relevância. E quando a gente começar a olhar para o futuro e a gente compara o que está acontecendo, eu diria que a nova vantagem competitiva dos países, além de você ter segurança no suprimento desses insumos importantes para a produção, que nós, enquanto energointensivos, a gente tem que ter, por exemplo, para você ser competitivo no alumínio, você tem que ter a bauxita, mas você tem que ser também altamente competitivo no seu suprimento de energia. Então, dependendo do portfólio de suprimento de uma empresa de alumínio, a gente está falando de um custo aí que vai variar entre 33% a 75%. Se você for uma empresa que fez seu dever de casa, investiu em geração, em diversificação da sua matriz energética em autogeração, você está muito bem posicionado ali na sua estrutura de custo, mas ainda assim é um custo relevante. Então, se você imaginar que o custo de produção de alumínio é em torno de 33%, se você for altamente competitivo, e aí se você vai para um extremo que você não tem, ou que você depende aí de uma fonte que não provém de uma autogeração, isso pode ser um fator aí para você literalmente sair do mercado. Então, o Brasil reúne uma série de ativos estratégicos para o nosso posicionamento, reposicionamento na cadeia global de valor, mas eu acho que o nosso maior desafio aqui é como que a gente vai conseguir ter uma energia que seja competitiva, apesar de termos uma matriz altamente renovável, que é um fator aí de vantagem para o setor. A gente ainda tem, obviamente, a questão do custo. Então, acho que eu vou parar aqui um pouquinho e passar para os meus colegas. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de poder compartilhar da exposição aqui de colegas que têm contribuído, e aí eu falo um pouco sobre os integrantes dos chamados energointensivos, que tem um histórico importante aí na contribuição
no desenvolvimento do processo de descarbonização da indústria, com a parceria sempre muito presente, muito intensa com a Confederação Nacional da Indústria, e que tem trazido aí resultados bastante significativos para o desenvolvimento do país nesse campo. Aqui é dizer que é conhecido por todos o papel relevante que a indústria do cimento tem desenvolvido na questão ambiental, que se inicia há mais de 50 anos, com a construção de, se é que eu posso dizer assim, eu acho que é um termo próprio para a indústria do cimento, com a construção de produtos vocacionados para diferentes aplicações, com matérias-primas diversas, e que a partir daí trilha um processo muito importante com a construção de bases de conhecimento, como foi o maior banco de dados da indústria de transformação do mundo, reunindo mais de 50 empresas, 30 entidades nacionais representativas do setor cimenteiro, e 850 plantas que conseguiram fomentar um conjunto de iniciativas, como, por exemplo, o inventário da indústria do cimento, já nos anos 2000, e que fez com que o Ministério de Ciência e Tecnologias incorporasse essa meta e desenvolvesse também um inventário de uma série de indústrias de transformação, de atividades industriais, que culminaram hoje com essa organizada reação no sentido de buscarmos a descarbonização do setor industrial brasileiro. Nós, aliados ao GCCA, na época o Get the Numbers Right ainda não era constituído essa unidade representativa em nível global, mas a Agência Internacional de Energia, a Associação Mundial de Desenvolvimento Sustentável, desenvolvemos um projeto ambicioso que foi o Roadmap de Mitigação da Indústria de Cimento de 2014 a 2019, que viabilizava 4 estratégias diferentes no sentido de ampliarmos as nossas matérias-primas, construirmos uma base importante de combustíveis alternativos, trabalharmos em eficiência energética. Depois do nosso 11 de setembro, que não foi propriamente a invasão do Palácio de Moncloa, nem da Torres Gêmeas, mas a MP 579, que praticamente devastou o setor elétrico em 2014. Posteriormente, na COP de Glasgow, COP 26, nós aceitamos o desafio de neutralizar globalmente a indústria do cimento, e é o que a gente vai fazer agora como um novo desafio, que é lançar o roadmap de neutralização do carbono amanhã, às 10 horas da manhã. A gente conta com a participação de todos nesse grande e importante passo. É importante destacar que a indústria do cimento pode atuar fortemente da porta para dentro no seu sistema produtivo. E aí esses pilares que foram lançados no roadmap de 2019 são fundamentais. Mas agora é importante que a gente trabalhe da porta para fora, do ciclo de vida da nossa indústria, a partir de energias limpas. Praticamente até 2028 nós teremos a totalidade da indústria trabalhando com energia solar, eólica, e realmente trabalhando com energia limpa. Estamos trabalhando também na desmaterialização, com o desenvolvimento dos nossos concretos, e aqui o presidente do Ibracon, que nos alegra com sua presença. Estamos avançando também em remoções, porque tudo isso, após tudo isso, nós ainda temos cerca de 40%, Davi, de emissões para serem ainda dada uma solução efetiva. E o que nós estamos buscando é, primeiro, a incorporação de tecnologia, captura e estocagem de carbono e seu uso, que para um setor que tem um baixo valor agregado, $75 a tonelada,
e onde a captura e estocagem do carbono hoje tem um preço aproximado entre 150 e 250 dólares, esse é absolutamente inalcançável nos próximos 10 anos. Eu comentava ontem com a Janaína que uma busca incessante da atividade é tropicalizar essa solução que vem sendo dada e vem sendo apontada com as chamadas soluções baseadas na natureza, que tem um custo infinitamente menor de 15 a 25 dólares. Para concluir, eu gostaria de lembrar que é sempre fundamental que haja a incorporação de políticas públicas eficientes para que a gente atinja nossos objetivos. Então, nós tivemos, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que assegurava a eliminação e erradicação dos lixões até 2014. Isso não aconteceu. Até 2024, isso ainda não aconteceu. E nós precisamos efetivamente trabalharmos para que essa evolução se dê, sob pena de não conseguirmos evitar a construção de uma base de emissão de metano que é tão danosa quanto o CO2, ou mais ainda danosa do que o CO2 para o nosso meio ambiente. Nós temos também evoluído e conseguimos aprovar a única resolução do CONAMA nos últimos 6 anos para o setor da indústria de transformação, que foi a resolução 499 do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e que tem uma efetividade importante em nível federal. Mas nós não conseguimos fazer o chamado flow down, nós não conseguimos fazer a aplicação dessa medida em estados e municípios. Então, a política pública também deve ambicionar sua aplicabilidade nos outros importantes entes federativos para que a gente tenha uma ação coordenada e finalística da nossa atividade. Eu acho que um panorama geral do que a gente vem fazendo e temos ainda enormes desafios a perseguir, voltados à área de crédito, voltadas a políticas públicas de venda de um produto mais com menor emissão, os chamados produtos premium. Temos ainda uma série de medidas que devem ser tomadas, mas eu acredito que a gente pode tratar disso um pouquinho à frente. Pode? Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da CNI, em nome do Aço Brasil, para participar desse painel, para apresentar um pouco os números gerais do setor do aço, que estou representando no Instituto Aço Brasil. As emissões hoje, a média da indústria brasileira do aço, está em 1,7 toneladas de CO2 por tonelada de aço bruto. Essa média já é menor que a média mundial, que hoje está em 1,9 toneladas de CO2 por tonelada de aço. E quando a gente traz em termos percentuais, a média mundial de produção de aço está 7% das emissões globais. E quando a gente olha no nível Brasil, a indústria do aço, o setor de ferro e aço, representa apenas 3% das emissões nacionais. E mesmo assim, a indústria ela tem se proposto a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e tem trabalhado incessantemente junto com a CNI e com os outros setores energos-intensivos nos debates em torno de transição energética e descarbonização. Eu acho que eu também não poderia deixar de falar sobre o cenário atual, que é o cenário geopolítico internacional. A Janaína comentou um pouco também na fala dela. É um grande desafio também para o setor do aço. A gente sabe que esse cenário geopolítico tem uma certa instabilidade, conflitos e tensões comerciais que afetam aí diversos setores. E a gente entende que essa agenda acaba afetando também a agenda de descarbonização, porque a descarbonização global ela deveria ser coletiva, entre todos os países. Então, é necessário que todos façam em prol do meio ambiente. E aí, olhando um pouco para o Brasil, olhando para a nossa NDC brasileira, que é a Economy Wide, todos os setores eles precisam efetivamente atuar para reduzir suas emissões. Então, seria injusto focar e cobrar apenas da indústria, sendo que outros setores que possuem uma parcela maior das emissões precisam também efetivamente reduzir suas emissões. Então, eu queria colocar esse ponto aqui também, acrescentando o que os colegas já colocaram. E a indústria ela tem feito bastante, ela tem feito sua parte. Vocês já comentaram um pouco, os outros setores, a Biquim também vai comentar. O setor do aço ele também já contribuiu ao longo dos anos. As usinas já investiram em eficiência energética, tem diversos estudos em prol de
avaliar outros combustíveis alternativos, agentes redutores que são menos emissores do que os atuais. E também quando a gente olha no longo prazo, aí falando no horizonte 2050, a gente tem avaliado tecnologias disruptivas. Mas essas tecnologias, elas possivelmente serão promissoras no longo prazo, mas não posso deixar de comentar do alto custo que elas têm, né? Então, são tecnologias principalmente para o setor do aço, que tem um elevado CAPEX e também OPEX, né? E para isso seria necessário, né, um ponto financiamento, que eu acho que a gente tem que abordar, e não só financiamento, acho que recursos a fundos perdidos, porque a gente vê que outros países, eles estão disponibilizando recursos a fundo perdido para mudança tecnológica, né, do quadro da indústria, né, dos seus países. Então, é necessário que a gente receba esse tipo de apoio. E queria colocar também um ponto para reflexão, né, porque como que a gente vai competir num mercado internacional que tem um excesso de capacidade de aço, com um custo de um produto que hoje, um produto para ele ter uma pegada de carbono mais baixa, né, ser um aço de baixa emissão de carbono, ele tem um alto custo. A gente fez alguns estudos com o setor e há algumas estimativas de que o aço com uma pegada de carbono menor, ele teria um aumento aí de cerca de $100 por tonelada de aço. Então, será que a gente teria um mercado disposto a pagar o preço por esse aço mais limpo, esse aço com baixa emissão de carbono? E mais um ponto também para reflexão, né, que são as questões das importações, que a gente vê entrando aqui no mercado nacional um produto mais sujo, né, entre aspas, um produto com uma pegada de carbono maior do que a nacional e com um baixo custo de produção. Então, é só um ponto de reflexão para todos que estão aqui e depois a gente pode complementar com outros assuntos. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer em nome da Biquim o convite da CNI para participar desse painel. E falando um pouquinho da indústria química, né, da Biquim, então a Biquim é a Associação Brasileira das Indústrias Químicas. Hoje a indústria química brasileira, ela ocupa a sexta maior indústria química do mundo. Além disso, a gente tem 11% de todo o PIB industrial brasileiro. E somos líderes mundiais em química verde, né, em química sustentável. A gente fez um estudo também para calcular a pegada de carbono e a nossa pegada ela chega a ser a 50% menor do que a pegada de outros países do mundo. Então a gente tem uma variação de 15% a 50% dependendo da localidade. Então isso já mostra que a indústria química vem reduzindo as suas emissões, né, vem investindo em tecnologias verdes, em eficiência energética. Desde 2005, a indústria química já reduziu 42% das suas emissões, o que mostra também essa preocupação, assim como dos demais setores, na agenda climática. E esse ano, a gente também está lançando a nossa estratégia de descarbonização, né, a nossa trajetória de descarbonização da indústria química. Já está disponível no site da Biquim, o resumo do estudo. E ele traz 3 desafios, 3 rotas para a gente atingir a neutralidade climática até meados do século. Que é o acesso à biomassa, o uso do CCUS e a reciclagem química e mecânica. E aí vem os principais desafios, né? Como que a gente conecta todas essas tecnologias, algumas delas ainda incipientes, como por exemplo... O Camilo falou do CCUS e o BECS, que são tecnologias ainda um pouco lá atrás. Então, como que a gente acelera isso? A indústria química também sofre com a importação desleal, né? Hoje a gente tem uma capacidade ociosa da indústria química em 40%, chega a 40%. Então, de novo, como as políticas públicas, né, como a gente consegue reindustrializar trazer essa química verde, reindustrializar aqui para o Brasil. O Brasil, eu acho que tem uma biodiversidade gigante e com certeza a gente consegue ser protagonista nessa agenda, mas tem esses desafios aí que os colegas comentaram e eu complementei. Obrigado. Acho que a gente fez uma primeira rodada aqui de oportunidades, desafios, de apresentação dos setores. Começamos a botar algumas barreiras, alguns problemas, mas é nessa esteira que eu queria já fazer a segunda rodada, né, da parte da competitividade.
O setor hoje de vocês, é claro, está perdendo competitividade. Por que está perdendo competitividade? Já que a gente tem aí dentro da agenda de redução de emissões um trabalho muito bem feito ao longo dos anos e, como eu coloquei anteriormente, nós somos muito competitivos em relação a essa agenda comparando com outros países do mundo. Mas do ponto de vista mais econômico, da competitividade, por que o setor está perdendo essa competitividade? Davi, acho que o pessoal colocou bem, né? A situação geopolítica global. Acho que tirando o Paulo aqui, a turma do cimento, todos sofremos, né? Com nosso amigo Luciano costuma falar os porquinhos, né? A importação aí de produtos com um maior índice de emissão, né? No nosso caso, né? Tem toda a questão de papéis aí, principalmente de alguns países asiáticos, China, né? Então a gente tem essa preocupação. Em relação à competitividade, eu vou fugir um pouco da parte econômica. Por quê? Eu acho que dando um passo atrás, nós temos problemas aí em relação principalmente a regras, a standards, a toda essa conversa. Inclusive aqui, nesse momento agora está tendo uma negociação aqui de artigo 6.4, que está discutindo o futuro das remoções florestais dentro do mecanismo de mercado de carbono. E a gente corre o risco de perder oportunidades nessa área. Então, eu acho que a partir do momento que o mundo não percebe, não enxerga o nosso modelo de negócio de uma forma que deve ser considerada, a gente perde muitas oportunidades, perde competitividade. Então, quando no nosso setor, principalmente, nós temos essa conexão, né, da indústria com... A gente tem um pé na indústria, um pé ali no agro com as florestas plantadas, né? E todas essas métricas, esse reconhecimento, o balanço de carbono, ao mesmo tempo que eu estou emitindo na minha indústria, eu estou removendo na floresta. E muitas vezes a gente não tem essa devida consideração nas métricas e nas regras globais, porque o modelo de negócio, principalmente do hemisfério norte, é diferente, né? São outras dinâmicas aí que prevalecem por lá. E muitas vezes são eles que estabelecem essas regras. Então, eu acho que isso traz essa perda de competitividade. E muitas vezes a gente vai perdendo grandes oportunidades de mostrar para o mundo o tanto que nós já fazemos, né? Tenho certeza que a Janaína vai falar um pouquinho de CIBEM, né? Então, a gente vai percebendo aí que quando essas regras são estabelecidas só olhando para uma realidade, não para o mundo como um todo, nós temos diversos desafios a serem superados. Bom, esse é um tema que, obviamente, eu adoro. Então, falar de competitividade, seja ela a competitividade a partir daquilo que a gente perde pelo nosso custo Brasil, e aí eu não vou repetir questão de custo de energia, não vou falar da nossa carga tributária, que mesmo com uma reforma tributária que vai trazer, sim, ganhos em relação à simplificação, em relação à redução de carga tributária, a gente já vive uma situação hoje de perda de competitividade com o produto importado. Então, assim, a gente tem um estudo em que a nossa carga tributária, antes de reforma tributária, de produtos de maior valor agregado, ela gira em torno de 30% a 35%. Se você considerar que o produto, que com a reforma tributária a gente deve conseguir aí no melhor cenário e dentro de um prazo aí de uns 10 anos, essa carga ela vai diminuir para mais ou menos uns 28%. Sabe qual é a carga tributária do produto importado? 10% a 15%. Então, assim, mesmo com uma reforma tributária, a gente já vive uma situação de falta de isonomia com o produto, entre o produto nacional e o produto importado. Então, você bota aí questão de custo de energia, você bota ainda que é uma dor que é do Adriano, que é do aço, que é que eu sei do químico. Não, os nossos outros colegas que não estão aqui do vidro também têm, de prática de comércio desleal. Então, assim, e o que está acontecendo no mundo, quando a gente fala de uma fragmentação dos fluxos de comércio, o multilateralismo ele é ótimo quando ele funciona. Mas quando a gente tem um cenário em que as medidas de defesa comercial não têm sido suficientes para barrar essas práticas desleais, é neste contexto em que começam a surgir mecanismos como Seção 232 ou o próprio CBAM.
vinculadas ou a uma questão de soberania ou a uma questão ambiental. Então, assim, nós temos condições de competir em mercados altamente exigentes, seja em relação à qualidade dos produtos, seja em matéria de sustentabilidade. Eu acho que esqueci de mencionar aqui, por exemplo, nós fizemos uma apresentação, foi ontem, eu estou perdendo noção do tempo, Davi, que a gente mostrou aqui o nosso inventário de carbono que nós fizemos, foi ontem, né? Em que nós mostramos, por exemplo, o resultado comparado aí nos últimos 4 anos, em que, mesmo com um crescimento, mesmo depois de ter passado por um... É o meu? Tá, ok. Voltou? Ok, voltou. Mesmo... Onde é que eu parei? Nosso inventário. Então, enquanto o setor do alumínio globalmente conseguiu reduzir suas emissões em 13%, nós conseguimos reduzir nossas emissões em 27%. Nós já temos uma vantagem competitiva em relação à intensidade carbônica dos demais países. Então, a gente, por exemplo, na parte de alumínio primário, a nossa intensidade carbônica ela chega a ser 4 vezes menor do que a média global. Então, assim, nós somos altamente competitivos, desde que as regras sejam as mesmas, desde que haja isonomia aqui dentro, né, uma isonomia regulatória, uma isonomia tributária. Eu acho que é um setor que tem sido pioneiro, assim como outros, em fazer o seu dever de casa para que a gente consiga ajudar nos esforços globais para a transição para uma economia de baixo carbono, para ajudar nos esforços de descarbonização, no cumprimento das NDCs brasileiras, no cumprimento das metas de redução, mas a gente precisa que isso seja reconhecido. Seja valorizado, e a gente tem que tomar cuidado também com a importação de modelos. Então, a gente vê, por exemplo, no caso do alumínio, já ele ser comercializado em alguns mercados com um prêmio verde, mas esse prêmio verde ele depende muito da forma como essas emissões são contabilizadas. E elas são contabilizadas com uma métrica básica internacional em alguns elos da cadeia, mas em outros não. Então, por exemplo, a gente tem uma única forma de contabilizar emissões na etapa de refinaria, de mineração ainda tem algumas, tem diferenças do tipo de minério, mas, por exemplo, nos smelters é o mesmo, e ele é altamente pulverizado na parte de reciclagem. Então, a gente tem desafios aí para a gente tentar endereçar em relação à contabilização de emissões, em questões de rastreabilidade, mas a gente tem desafios, acho que temos fantasmas que são comuns. E um deles realmente o da prática desleal. Então, a gente tem que garantir que esse esforço que nós estamos fazendo para a gente ajudar o país, isso não se reverta depois contra nós, no sentido de uma perda de competitividade. Porque não adianta nada a gente ter os investimentos em inovação se o consumidor não percebe isso. Se o consumidor, no fim das contas, ele vai favorecer um produto importado, sem olhar a métrica de descarbonização. Então, assim, se não for pelo amor, que seja pela dor, e eu acho, então, que a gente precisa ter uma conversa extremamente transparente, o tipo de modelo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso país. Bom, primeiro, a constatação de que o mundo é injusto, eu acho que todos nós sabemos disso há muito tempo, né? E a questão da competição e o fato da indústria de cimento ser uma non-tradable, ela decorre também do fato de que essa indústria brasileira do cimento não tem problemas da entrada de produto, porque ela tem, juntamente com a China, o pior preço de cimento do mundo, $75 a tonelada. Então, a ameaça fica realmente bastante restrita. O que a gente tem é uma corrida hoje de um setor que, juntamente com a minha parceira aqui ao lado, responde por 50% da emissão de CO2 do setor industrial brasileiro. E nós temos nos avizinhando políticas públicas necessárias, como é o mercado de carbono, e que se de um lado ela nos ameaça, do outro lado ela também faz com que essa indústria que investiu tanto e com um histórico de contribuições
tão importantes possam alavancar soluções para essa transição, em que se opere a inserção de tecnologias hoje não acessíveis para a indústria de cimento. Então, o Davi mediou ontem um painel extremamente rico com a secretária de Mercado de Carbono, Cristina Reis, onde se mostrou uma iniciativa brasileira que, para mim, é absolutamente fundamental, porque aquela história do atira no que vê, acerta no que não vê, que é a coalizão, uma nova coalizão internacional de mercados, coalizão aberta de mercados de carbono, que vai propiciar a operacionalidade de 80 diferentes sistemas de precificação de carbono e dar uma enorme oportunidade para que o Brasil consiga reciclar investimentos e que façam com que tenhamos a possibilidade de incorporarmos essas tecnologias de captura, estocagem e uso de carbono que hoje não são acessíveis ao Brasil. Então, temas dessa natureza para nós são fundamentais. E esse grupo aqui tem um papel, e teve, e continua tendo um papel importante na estruturação desse sistema brasileiro de comércio de emissões, que é tão fundamental para todos nós. Nós temos também um ponto absolutamente fundamental, que é o financiamento da indústria de base brasileira. Esses setores que transitam hoje com tecnologias já maduras não têm disponibilidade de crédito no Brasil. Também no mesmo debate de ontem, em que o Davi participou, o diretor do BNDES coloca que existem 54 bilhões de reais investidos pelo banco e com a FINEP em inovação. A nossa percepção é de que, em primeiro lugar, é importante criar o novo, mas é também fundamental transformar o existente. Então, o relatório que saiu essa semana da Agência Internacional de Energia demonstra preocupação de atacarmos de uma maneira absolutamente consistente, principalmente as emissões desses setores, esses setores da economia com tecnologias já maduras, vis-à-vis o que a gente está verificando em termos de inovação. Créditos em longo prazo, a partir da Embrapi, do FINEP, do BNDES, buscando a inovação e uma nova indústria verde brasileira, têm sido acessados. Créditos de curto prazo com tecnologias maduras, nós não temos visto linhas que nos atendam efetivamente e que sejam competitivas. As últimas iniciativas que a indústria do cimento conseguiu implementar foi a partir de viabilização de créditos internacionais que têm restrições, que têm certas dificuldades e que não atendem todo o setor cimenteiro e em toda a indústria de base do Brasil. O terceiro ponto que eu considero fundamental, Davi, para que a gente ataque e que busque uma solução para esse momento de dificuldade na recuperação e na interação da atividade que reduz as emissões e a descarbonização, as chamadas compras públicas brasileiras. O que temos em termos de disponibilidade são programas vigorosos ligados à infraestrutura e à construção de moradia. O PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, e o Minha Casa Minha Vida, que conseguiu superar as expectativas de 2023 a 2026, uma previsão de 2 milhões de unidades, já chega a 3 milhões de unidades em termos de projeção e efetividade até 2026. Então, a utilização de editais em que você incorpore exigências ambientais mais rigorosas e possibilite que a indústria do cimento, a indústria do alumínio, a indústria do aço, a indústria da química coloquem no mercado produtos premium, decorrem de políticas públicas de compras que vão alavancar efetivamente produtos com menor emissão, produtos com menor pegadas de carbono. Então, considero que essas 3 pilares são absolutamente fundamentais a serem enfrentados
que a gente consiga impulsionar o mercado de carbono, que tem como espelho, por exemplo, o mercado europeu, que de 2005 a 2024 conseguiu gerar 250 bilhões de euros em termos de crédito e investimentos que fizeram com que a indústria que participa desse mercado eliminasse 50% das suas emissões. Foi da maneira, Janaína, que eles se atrevem a levantar barreiras importantes para a entrada de produtos. Tiveram dinheiro farto, fácil e acessível. O Brasil precisa criar políticas públicas que efetivem essas mesmas rotas. Bom, fica até difícil falar depois do Paulo, né? Mas como vocês mencionaram, realmente as nossas dores e desafios são comuns. Então, talvez só para complementar, acho que a concorrência desleal é o grande problema assim, para a competitividade hoje da indústria nacional, né? Eu até já tinha comentado na minha fala anterior, mas o excesso hoje de capacidade do aço global está em torno de 620 milhões de toneladas. Isso sendo excesso. Aí só em termos comparativos no Brasil, a capacidade instalada é de cerca de 50 milhões. Então, a gente precisa garantir uma competitividade e aí, complementando talvez o que os colegas já falaram, a gente precisa garantir que esse aço nacional, seja aço, alumínio, cimento, química, enfim, todos os produtos, né, nacionais de baixa emissão de carbono, porque a gente realmente tem tecnologias, a gente tem avançado no setor, na indústria nacional, e a gente precisa garantir que ele seja valorizado. Então, e para isso a gente também precisa de incentivos à inovação, acho que é um ponto que a gente tem que colocar para que a nossa indústria nacional continue avançando cada vez mais, né, e fique à frente também para ela conseguir correr junto, né, nessa grande corrida da competitividade. E talvez complementando, né, a fala do Paulo, políticas públicas são essenciais. Então, políticas industriais que estejam alinhadas com a transição energética, alinhadas com as metas setoriais de mitigação de cada setor. Eu acho que tem que andar em conjunto. Então, é importante a articulação do governo com o setor privado para garantir que as metas, as medidas de descarbonização avancem. Acho que eu resumi, porque ficar por último, né, Carol? É difícil porque eles já falaram praticamente todos os pontos importantes. Acho que eu não preciso falar mais nada. Não, mas assim, não vou ser repetitiva, obviamente, mas eu só queria trazer um ponto quando a gente fala de competitividade da indústria química. Está tramitando no Congresso o PRESIQ, que é o Programa de Sustentabilidade da Indústria Química. Ele é um programa que vai trazer uma reindustrialização para o país, no setor químico. Eu tenho uns dados aqui bem interessantes, né? Além, obviamente, de ele conectar a política industrial com a agenda de sustentabilidade. Então, quando a gente fala dos impactos esperados da implementação do PRESIQ, a gente está falando de 112 bilhões de impacto positivo no PIB brasileiro, geração de até 1,7 milhões de empregos diretos e indiretos, arrecadação adicional de 65 bilhões de tributos, aumento da taxa de operação da capacidade ociosa para até 95% e uma redução de até 30% nas emissões de CO2 por tonelada produzida. Então, o grande pleito da Biquim no momento é o PRESIQ, para que ele seja aprovado no Congresso e para que a gente, com o PRESIQ, a gente faça essa reindustrialização sustentável e verde, né? Então, eu só queria complementar, porque tudo que eles falaram também, eu colaboro com o setor químico. Obrigado. Acho que dá tempo da gente fazer uma rodada mais curta agora. Eu vou começar com você, viu, Carol? Para sobrar mais tempo, mas a gente entregou no início da semana um documento da SB Cop que chama Legado. Né? Foi um recorte a partir das recomendações e compromissos que fizemos a nível internacional. Então a gente fez esse legado a nível Brasil, um recorte também da Amazônia, mas para internalizar aquela mesma narrativa, mas considerando as políticas públicas aqui do Brasil. E aí, olhando para o setor de cada um aqui, eu pergunto, que tipo de legado vocês vão deixar no final dessa COP também?
Para o setor químico, acho que o maior legado que a gente vai deixar para a COP é justamente o nosso lançamento do nosso estudo das trajetórias para a neutralidade climática da indústria química, né? É um estudo inédito, que foi conduzido pela Biquim, com a parceria com nossos associados, que ele traz as trajetórias modeladas com impactos financeiros. Hoje, decolamos para um dos destinos mais importantes dos últimos tempos. Um destino necessário. Necessário para o planeta, necessário para os ecossistemas e comunidades do Brasil e da nossa região. Necessário porque precisamos agir o vídeo do setor agora e ser aéreo. parte da solução. Por isso, assumimos a Mas sustentabilidade. tá escutando? Dá pra gente... Dá pra gente Então vamos lá. Estamos reforçando Então, eu traria, e transformando um esse trabalho que grande já fazemos legado. há algum tempo. É o Um estudo da compromisso que firmamos trajetória hoje com o Brasil, a América as do três Sul e o mundo principais foram modeladas, para eliminar o uso de modelagem, plásticos tem os descartáveis valores, e os sermos uma impactos companhia aérea de óxidos zero e resíduos CAPES das empresas, para e proteger conectadas as às riquezas políticas naturais públicas. do Então, nosso hoje a país, gente tem o do estudo nosso continente e o que a gente e faz desenvolver com a tecnologia necessária com para essa sermos política, com esse carbono estudo. neutro. Para que o nosso avião solidário Vamos lá, continue Priscila, vamos ver se a levando gente apoio consegue... todos os Ó, o vídeo acabou. Parou? Bom, em termos de legado, eu acho que primeiro essa participação na COP, né, é uma retomada assim das discussões. A gente tem acompanhado também toda a discussão. Eu acho que o Adriano comentou do artigo 6, né? Eu acho que nós temos que avançar como os setores privados, setores energointensivos nessa discussão, e em toda a discussão de transição energética, descarbonização. A gente também está fazendo um estudo junto com a Unido, que é voltado para o setor do aço. Acho que o cimento também tem um parecido, né, que a gente vai estar no painel amanhã também, relacionado a tecnologias, benchmarks de descarbonização. Então, a gente tem avançado nessa agenda e a nossa ideia é continuar e sempre levar a descarbonização do setor para frente. Não, perfeito. Paulo, mensagem final, legado do cimento. Bom, a indústria de cimento, juntamente com a Índia, brasileira, foram os dois primeiros países a construir rotas de descarbonização, de atualização tecnológica, e a gente renova esse nosso compromisso aqui na COP30 com o lançamento do nosso Roadmap de neutralização de carbono, que está indicando, mostrando os caminhos que nós vamos realmente levar a indústria à neutralização, à incorporação de tecnologias importantes e um novo sonho, uma nova ambição que se renova até 2050 com um projeto muito mais grandioso e que reúne, dessa vez, com o ciclo de vida instaurado, um conjunto de agentes fundamentais para esse sonho verdadeiro que nossa indústria dispõe agora. Obrigado, Paulo. Janaína, antes que o show comece ali. Vou disputando aqui com o MC ali do lado. Bom, o setor do alumínio ele chega nessa COP, primeiramente, altamente engajado, com muito orgulho do que a gente construiu até aqui. Então, a gente teve a apresentação ontem, por exemplo, do inventário que nós fizemos, que mostra que a indústria ela tem casos concretos de sucesso, de como que a gente pode contribuir com esses esforços de descarbonização, e reafirmando o nosso compromisso com a causa, né? Então, a gente tá fechando parcerias também com os órgãos públicos, ali no Recircula, um projeto de rastreabilidade. Ou seja, a gente quer fazer parte, nós entendemos que nós somos parte dessa transformação, entendemos a nossa responsabilidade, queremos construir juntos essa agenda de soluções, que ela é complexa, ela não depende só de é de financiamento, é de inovação, de aprimoramento de marcos regulatórios. Então, a gente vem reafirmando esse nosso compromisso e com esperança. Obviamente, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem que ser realista, mas estamos otimistas de que a gente consegue, sim, construir aí um futuro mais brilhante e sustentável. Perfeito. Vamos lá, Adriano, para a gente fechar. Vamos lá. Primeiro, Davi, antes de falar do legado do setor, eu queria falar do acerto que foi a iniciativa do SBCOP. Esse, a depender das negociações, o desenrolar aqui nas próximas semanas, esse pode ser o grande legado e, sem dúvida, já é o grande legado do setor privado na COP. Fica para as próximas, eu acho que foi um acerto e organizar essa nossa participação foi muito importante ao longo do ano.
com muita qualidade, debates altamente qualificados. No nosso setor, o grande legado será demonstrar para o mundo esse nosso modelo de negócio sustentável, né, um modelo aí que traz a bioeconomia, que tem diversas vantagens, igual nós colocamos aqui hoje. Então, o nosso grande objetivo nessa COP, com a participação do setor, várias empresas aqui em Belém, é justamente demonstrar isso para o mundo e para que essas questões sejam enxergadas da forma que deve. Bom, obrigado Adriano, obrigado a todos. Fechamos aqui nosso painel e vejo vocês aí amanhã. Um abraço. Obrigado.